Stephen Curry fora por pelo menos uma semana. Será que o Warriors ainda tem chance nessas semifinais contra o Wolves sem poder contar com o seu principal jogador? Eu, André Fantato, aqui no Bola Laranja, vou fazer essa análise e trazer um pouco mais dessa situação aí para você, torcedor do Warriors, torcedor do Wolves também e fã de NBA que acompanha a gente aqui. Então, antes da gente falar disso, pessoal, sempre importante, deixa o like, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho. Você vai nos ajudar muito a seguir aqui fazendo os nossos conteúdos. Bom, pessoal, a notícia que chegou hoje ali depois do almoço, né? O Shams Charania, né? Sempre ele trouxe é que o Curry, que ontem com a mão na coxa ali no segundo quarto da partida, deve ficar de fora, já está de fora da próxima partida, né? Que vai acontecer o jogo de número 2 amanhã, quinta-feira, e deve ficar pelo menos uma semana de fora, perdendo 3 jogos aí. O jogo de amanhã, quinta, o jogo de sábado e o jogo de segunda-feira. Seriam os jogos 2, 3 e 4 da série. Não é garantido ainda, por enquanto, confirmado só o jogo de número 2, mas é provável que isso aconteça, né? O estiramento na coxa, que foi a lesão dele, confirmada também pelo Charania. Grau 1, geralmente, pelo menos uma semana aí, deve demorar. Pode ser um pouco menos, pode ser um pouco mais, mas isso ainda a gente ainda não tem como analisar. Mas vamos pelo mais provável que o Warriors fique sem o Curry pelos 3 próximos jogos. Tem possibilidades de vencer o Minnesota Timberwolves sem poder contar com o Curry? Difícil, né? Muito difícil. Óbvio que a gente fica com a partida de ontem na cabeça, né? Eu vou trazer aqui alguns números, algumas explicações sobre isso, mas é complicado, né? Sem poder contar com o seu principal jogador, um dos principais jogadores da última década, aí, pelo menos, na NBA. O Warriors ontem venceu, né, pessoal? O Minnesota Timberwolves, fez um jogo interessante, né? O Buddy Hield apareceu muito bem no jogo mais uma vez, já foi assim no jogo de número 7 e também no jogo de ontem, né, o jogo de número 1 das semifinais. E o Jimmy Butler, né, que acabou sendo o principal jogador aí com a saída do Curry, acabou não pontuando tanto, mas ele pegou muitos rebotes, deu assistências, né? Então isso criou jogadas, né? Isso fez com que ele fosse aí um facilitador, mais um facilitador no jogo de ontem, tá? Então esses foram os pontos positivos aí, né? Buddy Hield jogando muito bem, né? O Jimmy Butler, apesar de não pontuar, também, né? E o Warriors chutou para 42% na bola de 3, pessoal. O Draymond Green meteu 4 bolas de 3 ontem, contra só 17 do Wolves, tá? Então, um dos pontos, né, da vitória do Warriors passou muito por isso ontem. A bola de 3 caiu, a bola do Buddy Hield tá caindo muito, né? E o Draymond Green também ali, principalmente no primeiro tempo da partida, metendo bola de 3. Então, isso fez a diferença contra só 17% do Wolves, que é o time, é o quarto em aproveitamento durante a temporada regular, próximo ali dos 38, 37, 38%. Então, foi muito mal o Wolves ontem. E o Warriors também pegou mais rebotes que o Wolves ontem, 51-41, né? E essas são estatísticas que, obviamente, o Warriors tem que ficar de olho e tem que tentar repetir esse sucesso se quiser, né, avançar nessa série sem poder contar com o Curry, né? Acho muito difícil que isso se repita, claro, porque Buddy Hield é um jogador que tem sua qualidade, né? Mas a gente sabe, torcedor do Warriors sabe muito bem, que é um jogador que, né, passa por altos e baixos, oscila muito. Então, acho muito difícil que ele tenha atuações iguais a essas no jogo 2, 3 e 4, né? Acho muito difícil, até porque a defesa do Wolves também vai apertar um pouco mais em cima dele e vai, obviamente, para esse próximo jogo já fazer um plano sem precisar contar com Curry, né? Durante o jogo isso aconteceu? Sim, mas é muito difícil você ali durante o jogo fazer os ajustes, né? E muitos méritos também para o Steve Kerr. Então, acho que não é todo treinador que consegue fazer o que ele faz, e o Chris Finch mostrou que não conseguiu fazer esses ajustes para que o time conseguisse superar o Warriors mesmo sem Curry. Então, para o próximo jogo, é muito provável que, né, a defesa do Wolves, vamos dizer assim, consiga preencher esses espaços, né? Então a gente tem que ficar de olho nisso. Mas para o torcedor do Warriors, eu acho que é isso. Tem que, obviamente,
ter mais ajuda para o Jimmy Butler, Buddy Hield tentar, né, não oscilar tanto, aparecer mais no jogo, né? E também essa rotação que o Steve Kerr tem utilizado, né? Ontem, acredito que foram 12 jogadores, né? Então, conseguir manter todo mundo nesse nível é difícil, a gente sabe que é muito difícil, né? É muito mais fácil o Curry, por exemplo, o Butler, que são estrelas, o Green, manter o nível. Os role players geralmente acabam oscilando um pouco mais, por isso não são estrelas, são role players. Mas o Steve Kerr é um ótimo treinador, né? E ontem a gente viu o Kevin Looney entrando e atuando muito bem. A gente viu até o Spencer, né? Fez uma ou duas cestas ali, atrapalhou um pouco, né? Fez cometeu alguns erros ali, mas entrou bem também. Gary Payton metendo bola importante ali no final. Paul James, que ficou devendo um pouco ontem, mas também é um jogador que pode ajudar bastante. Então, confio muito nesse trabalho do Steve Kerr para fazer com que esses coadjuvantes apareçam ainda mais, né, ajudem ainda mais o Butler nesse momento sem o Curry. Mas sei que é muito difícil, né? Muito difícil que isso se repita, né? Por mais 2, 3, 4 jogos, né? O Warriors precisa de 3 vitórias, tá? E a gente pensar que esse elenco de apoio, Buddy Hield, né, vai manter esse nível de atuação, é difícil, pessoal. Não impossível, tá? Mas é difícil. Mas, claro, estamos falando de Warriors, de Steve Kerr, que para mim é o melhor treinador da atualidade, talvez um dos melhores de todos os tempos, né? A gente sabe que tem Pat Riley, tem Phil Jackson, tem muita gente boa aí, mas eu gosto muito do Steve. O sucesso do Warriors passa muito pela mão dele, obviamente, né? O trabalho que ele faz com esses jogadores é impressionante, né? E por isso é um time que muito vencedor, tá? Então, acho que não é só por ter Stephen Curry e outras estrelas que passaram ali. A gente tem que considerar também que o Wolves fez um jogo bem abaixo, né? Para mim, foi o pior jogo do Wolves nesses playoffs e o pior jogo desde fevereiro, né? Depois do All-Star Game, eles voltaram muito bem, né? Terminaram a temporada 16-4, 17-4, algo assim, e venceram o Lakers por 4-1. Então foi um jogo muito abaixo, né? Anthony Edwards não jogou bem, só do segundo tempo em diante, mas mesmo assim o jogo, o Warriors já estava muito à frente ali. McDaniels não jogou bem, né? O Gobert teve uns momentos ali, o Naz Reid também. Donte DiVincenzo não jogou bem. Então, é algo que, obviamente, tende a melhorar. Então, mesmo que os reservas do Warriors mantenham esse nível de atuação, a gente sabe que o Wolves vem para jogos melhores. Isso é fato, pessoal. O Wolves não fez um jogo legal nesse jogo de número 1. Mérito do Warriors? Também, claro. Mas a gente viu arremessos não contestados, né? Alguns erros de comunicação na defesa, que foi mais falha do Wolves do que mérito do Warriors, mas claro que tem muito mérito do Warriors, principalmente defensivamente, né, limitando o Wolves a menos de 90 pontos. Então, temos que considerar tudo isso. Por tudo isso que eu falei, pessoal, eu acho que é possível sim. Steve Kerr é um grande treinador, o Warriors vai precisar muito desses coadjuvantes, mas eu acho que é difícil, é muito difícil, né? E se eu tivesse que palpitar, claro, né? Já palpitei 4-3 o Wolves, mantenho esse palpite ainda mais agora com a saída de Curry. Mas veremos o que acontece e acho que se o Warriors conseguir sobreviver, vencendo pelo menos um desses 3 jogos e terminar 2-2 para o Curry voltar no jogo número 5, aí a coisa pode ser um pouco diferente, tá? Acho que aí a coisa pode ser um pouco diferente e, obviamente, apostar contra Stephen Curry, né, é sempre muito difícil, porque a gente sabe o quão decisivo ele é, ainda mais tendo um elenco de apoio muito bom ao seu redor. Beleza, pessoal? Espero que tenha gostado desse vídeo. Se chegou até aqui, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Muito obrigado e até a próxima. Valeu!